Olá, turma! No nosso último encontro, na disciplina do professor Flávio Maneira, nós tivemos o desafio de gravar um podcast falando sobre um determinado autor. O nosso autor, no caso, foi o Dr. Roberto Lente, um neurocientista muito conceituado no Brasil, autor do livro 100 bilhões de neurônios. Só que nós saímos dali da turma, assim com um gostinho de quero mais, e nós fomos procurar o Dr. Roberto Lente. Então, nós temos hoje uma surpresa para vocês, que é uma entrevista exclusiva para a nossa turma da pós em Neurociência da Santa Casa com o Dr. Roberto Lente. O Dr. Roberto Lente gravou um bate-papo conosco falando de assuntos assim que nós tratamos em sala de aula, falando sobre inteligência artificial, falando sobre as contribuições da neurociência na educação. Inclusive, ele tem um grupo hoje multidisciplinar que está trabalhando dentro dos problemas dos desafios da educação do Brasil para encontrar as soluções. Então, nós tivemos assim um acesso muito legal às ideias do Dr. Roberto e nós queremos contribuir nesse crescimento profissional, nesse crescimento como estudante dessa pós, para que a gente cada vez mais crie esse ambiente, não só de aprendizagem, mas também de colaboração. Então, nós agradecemos ao Dr. Roberto Lente a entrevista e a oportunidade de trabalhar com esta disciplina e ampliar os nossos horizontes. Esperamos que vocês gostem. Fiquem agora com os trechos da entrevista com o Dr. Roberto Lente. Beijo! Bom, essa pergunta ela é muito complexa, porque envolve não apenas a neurociência, mas o gestor público principalmente, né? Então, para a neurociência chegar à ponta aplicada, ou à sala de aula, como se diz, é preciso a intermediação dos educadores, dos gestores, muitas vezes das indústrias, porque se trata às vezes de aplicativos e tecnologias digitais e tal. Então tem que haver uma articulação entre a neurociência, no lado do cientista, vamos dizer assim, e quem faz a educação na outra ponta, que é o educador e o gestor. É um pouco parecido com o que acontece na saúde. Nada adianta a gente estudar o cérebro, a determinação cerebral da doença de Alzheimer, se a gente não tiver algum tipo de articulação com o médico e o enfermeiro que está lá na ponta cuidando dos pacientes. Não, a Rede Nacional de Ciência para a Educação é uma associação sem fins lucrativos que envolve atualmente 105 líderes de grupo de pesquisa de vários estados do Brasil. E esses líderes de pesquisa, eles são de várias especialidades, tem neurocientistas, tem economistas, tem pedagogos, tem linguistas, tem sociólogos, enfim. Não há nenhuma limitação a participar, desde que a pessoa seja um líder de pesquisa, quer dizer, que tenha um grupo de pesquisa. Qual a vantagem desse modelo? É que a gente pode enfrentar um problema educacional usando múltiplas competências, de uma maneira multidisciplinar. Por exemplo, suponha que o governo, sei lá, federal, municipal, não importa, queira resolver o problema da alfabetização, que é um problema crítico no Brasil. A alfabetização nos primeiros 2 anos, né? Então, esse é um problema que pode depender de conhecer de que modo os seres humanos leem e aprendem essa tarefa, mas certamente depende muito de resolver problemas sociais, problemas de implementação nas escolas tão diversas como entre o Amazonas e Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, e resolver problemas de formação de professores, que depende das universidades, por exemplo. Então, quando a gente tem na rede profissionais de diferentes disciplinas, se tivermos a provocação, vamos dizer, dos gestores brasileiros, dos governos, e naturalmente recursos, meios, etc., a gente pode juntar um time multidisciplinar que foque na questão da
alfabetização com uma chance de sucesso muito maior. Então, essa que é um pouco a política da rede. A gente quer trabalhar em conjunto, reunindo diferentes disciplinas, focados em resolver problemas da educação brasileira. Nas disciplinas do professor Flávio Maneira, nós temos falado muito sobre inteligência artificial. E eu gostaria de saber a opinião do senhor com respeito a esse tema, aliado à neurociência e também à aplicabilidade desse tema à educação. Então, isso tem uma série de maneiras de encarar, não é? A inteligência artificial é toda uma linha de pesquisa de grande aplicabilidade que recebe vários nomes. A gente fala em internet das coisas, por exemplo, a gente fala em máquinas inteligentes, em aprendizado de máquina, tem várias maneiras de encarar, e o objetivo que eu pudesse sintetizar seria você conseguir desenvolver aplicativos e máquinas capazes de aprender e de responder por funções que normalmente os seres humanos é que fazem. Se essas máquinas vão conseguir chegar ao nível de um cérebro humano, que é tão criativo, tão competente, tão capaz de inovar, a gente não sabe. E há uma discussão eterna, porque a gente não sabe se isso vai ser possível ou não. Mas, sem dúvida, que o objetivo de quem faz inteligência artificial é esse. Que impacto isso vai ter na educação do futuro também é difícil de prever, mas que vai ter algum, vai. Possivelmente, as máquinas inteligentes vão facilitar que a gente adquira informação com mais agilidade. Por exemplo, uma criança de hoje, ela não precisa ter uma aulinha tradicional de um professor na sala de aula, porque ela olha para o celular e ela tem aquela informação muito mais interessante, muito mais cuidada às vezes, e muito mais sintética do que uma aula de 50 minutos que o professor dê. Então a informação não é mais um problema. Então, qual seria a atribuição do professor? Seria facilitar a capacidade do menino ou da menina de adquirir informação e de adquirir essa informação com uma atitude crítica, de saber valorizá-la ou criticá-la e de saber criar em cima dessa informação. Então, a educação do futuro vai ser uma educação socioemocional, como é o termo atual, em que a criatividade, o controle executivo, o controle da atenção, a capacidade de adiar uma resposta para que ela saia o melhor possível, são todas competências que se aprende e que ajudam na obtenção da informação que está no celular. Como é que a neurociência pode ajudar? A neurociência pode ajudar quando ela compreende de que maneira o cérebro humano realiza essa tarefa da leitura, porque essa não é uma tarefa que venha da evolução. A leitura, a escrita, por outro lado, ela é muito recente para poder ser explicada pela evolução. É diferente da fala, né? A fala é uma aquisição que se acredita está embutida na arquitetura do cérebro, mas a leitura não. E a habilidade, a numerosidade, a matemática, menos ainda. Então é uma ação que a cultura impôs, vamos dizer assim, no cérebro. Então, qual é a estratégia que leva um cérebro humano se capacitar para ler? É uma coisa que ele tem que adquirir ao longo do desenvolvimento infantil, vamos dizer assim, ao longo do desenvolvimento psicológico e neurobiológico, né? E conhecer como é que isso se dá é relevante para a gente poder pensar em maneiras de acelerar a aquisição dessa capacidade. Bom, estou aqui com o professor
Obrigada, professor, por ter me atendido. Foi uma conversa maravilhosa. Obrigado. Pena que a turma não está aqui comigo, tá? E eu quero agradecer muito ao professor essa generosidade de me atender em nome de toda a turma para conhecer um pouquinho sobre neurociência. É um prazer. Muito obrigada. Felicidades, pessoal.